problema é o será. Será que eu vou conseguir ser independente um dia? Será que eu vou poder ter a minha própria casa, meu carro? Será que eu vou ter uma família? Será que eu vou ser bom o suficiente para eles? Será que eu vou ser realmente bom em alguma coisa? Qual é o seu será? Alguma certeza só vem com o tempo. Mas por quanto tempo você vai ter que esperar? Eu descobri as minhas respostas e elas vão fazer total sentido para você. Tá na hora de você se tornar 199 com... Boa noite. E aqui também à minha direita nós temos o diácono Samir, 15 anos de ministério. Muita história. Casado, líder de equipe e tem um testemunho impactante para compartilhar com a gente hoje. Interessante. Interessante. Galera, para começar, eu vou dar algumas perguntas aqui para a gente estar debatendo hoje, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta aqui. Giovanni, amado da minha alma. Eu. Como você se via antes de conhecer Jesus? Né? Você teve uma vida fora do âmbito cristão, você não nasceu num lar evangélico, né? Você nasceu num lar católico. E você viveu no mundo por muitos anos, né? Como era essa vida que você tinha? Como era essa perspectiva de vida que você tinha nessa época? Compartilhe um pouco com a gente. Mais uma vez, boa noite, Arena. Só o das 18 que falou, né? Tem alguém ressentido aí. Tá ressentido. É tudo brincadeira, tá, gente? Foi combinado, a gente combinou que a gente Olha, eles estão bravos com você ali, ó. Deus é mais. Então,
eu não nasci num lar evangélico, né? Mas eu nasci em um lar cristão. Os meus pais, eles são católicos, né? E a minha mãe, principalmente, ela é uma católica bem praticante, né? Hoje ela vive esse catolicismo moderno, que se aproxima bastante do evangelho, mas ainda tem que desprender de algumas coisas, né? Então, assim, a nossa base, ela sempre foi o evangelho, né? Da forma deles, mas sempre foi o evangelho. Mas isso não me impediu de praticar algumas coisas que o mundo coloca como normal, que para nós, cristãos evangélicos, não é normal, né? Não é praticável. Então, eu sempre tive uma vida assim, muito desregrada. Eu tinha o direcionamento dentro de casa, mas a minha vida não condizia com aquilo que a minha mãe pregava, né? Então, durante bastante tempo, eu vivi dessa forma, né? Até os meus 22, 23 anos, eu vivi bastante tempo dessa forma, né? E, assim, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Se eu tivesse no mundo, eu não teria casado com você. Eu estaria solteiro até hoje. Que porque, lindo! Assim, Arrebentou. Sacomé. Tem que... Os casados entendem. Né, assim, porque realmente eu não tinha perspectiva de trabalho, eu não tinha perspectiva de estudo, eu não tinha perspectiva de relacionamento, né? A gente zoava muito porque, assim, lá na Ilha do Governador, a gente vivia, né, a semana para morrer no final de semana. A gente trabalhava e gastava tudo em um simples final de semana. Então, essa era a minha vida, esse era o resumo da minha vida antes de Cristo, né? Totalmente desregrado, vivia simplesmente por viver. E você teve alguma grande dificuldade na hora que você decidiu se converter? Teve alguma coisa assim que foi mais difícil para você abrir mão nessa época? Então, assim, a minha conversão, eu converso bastante com alguns irmãos e tudo mais, e assim, a minha conversão, ela foi um ponto fora da curva. Porque, assim, quando eu fui para a igreja, no outro dia, eu larguei tudo. Eu decidi deixar tudo realmente para trás. Eu não olhei para trás, deixei amizades para trás, deixei muita coisa para trás. Porque, assim, a minha grande dificuldade sempre foi olhar para as amizades e tomar uma decisão diferente. As amizades sempre me influenciaram muito. Então, para eu viver verdadeiramente aquilo que eu vivi no meu revisão de vidas, eu tive que ser radical. Eu tive que simplesmente largar tudo, não olhar para trás. Depois que eu já estava, né, um pouco mais maduro na fé, aí eu pude voltar para trazer quem eu tinha deixado para trás. Mas, assim, na minha conversão, no ato da minha conversão, o que mais me dificultou foram as amizades. Aproveita e manda um abraço para ele. Meu né? Meu parceiro aí, ó, de 10 anos aí de amizade. Diácono Miqueias, lá da Ilha do Governador. Tamo junto, meu irmão. É um cara, assim, que foi um alento na minha conversão, porque ele se converteu junto comigo. Então, a gente... Não. Conta direito. Você tirou ele da igreja... Não, isso aí não conta. Pula para outro. Uma outra pergunta para outra. Não, isso aí a gente não conta, não, pelo amor de Deus. Porque, assim, o Miqueias, ele é de lá evangélico. Era. Aí, tipo assim, ele me conheceu, entendeu? Aí, eu fui a sementinha do mal na vida dele, entendeu? Mas aí trouxe ele de volta. Mas aí depois, né, Jesus me encontrou e eu fui lá e trouxe ele de volta. Glória a Deus, né? Amém. Essa culpa você não carrega. Não, negativo. Missionários, conta um pouco sobre como foi esse processo, antes de vocês conhecerem a Cristo, né, a vida que vocês tinham, como funcionava a vida de vocês tinham algum problema, alguma carga, algum tipo de carga emocional? Compartilhe um pouco com a gente, porque eu sei que vocês têm um testemunho relacionado a isso. Então, assim como o Giovanni falou, né, a gente vive no mundo, e eu acho que muito interessante é quando você é inteiro no mundo, você entregue no mundo, você vive essa intensidade no mundo, e você vai para a igreja, você precisa ver com a mesma intensidade.
Não dá para a pessoa que estava mergulhada no mundo querer andar na igreja e no mundo, ela não vai dar conta. Então, quando eu me converti, foi igual o Giovanni. Eu fui com toda a intensidade. E isso determinou a minha vida. Porque as escolhas que você faz determinam o seu futuro. E elas vão te dar caminhos para você cumprir o propósito de Deus. Então, quando eu me converti, eu também fui igual Giovanni, eu zerei. Eu falei, chega, eu não quero mais viver essa vida. E eu tive uma conversão muito radical mesmo, da minha família achar que eu tinha enlouquecido. Então, e isso foi muito bom para mim, porque me separou mesmo. E eu comecei a caminhar, e eu percebi que a minha autoestima era muito abalada por conta de um relacionamento que eu comecei muito cedo. Eu comecei a namorar com 13 anos. E eu recebo muitos pais falando assim, mas meu filho é muito novinho, um bebezinho da mamãe. Mas aí eu penso, gente, eles não sabem o que eu estou fazendo, eu estou livrando eles daqui 1 ano, 2 anos, está se envolvendo, está usando droga, porque eu fiz isso muito cedo. Eu comecei a fumar com 13 anos. E comecei a beber, Tiago, também muito cedo. Então, assim, a gente fala para vocês, vocês não estão perdendo a vida de vocês, vocês estão ganhando a vida. Gasta a sua vida no altar, gasta a sua vida em Deus, que Deus vai realizar o desejo do seu coração. Essas rugas aqui, ó, meu cabelo branco que eu ainda não tenho, arrasei. Mas eu não pinto. Eu não pinto só para falar que eu não tenho cabelo branco, estou brincando. Mas, assim, isso tudo foi aqui no altar. E vale a pena gastar a sua vida no altar, vale a pena se entregar, vale a pena se cansar, vale a pena ficar no arena, porque você que, como eu, cheio de energia, eu sou um 40 cheio de energia, você não gastar aqui, você vai gastar no mundo, você vai se relacionar com gente do mundo, você vai para a balada, você vai sair. Se eu não estiver aqui, eu também faço isso. Não é porque eu sou velha, não, porque tem um monte de gente velha lá no mundo também, com a minha idade, no samba, no pagode. Tem, ué. Não, a pessoa mais velha não vai desviar, desvia, tem um monte aí. Mas eu decidia todos os dias estar no altar. E isso fez a diferença na minha vida. Passar para o meu. Aleluia, irmão. Amém. Amém. Bom, minha conversão foi depois de velho, né? Depois de ter vivido muito tempo fora, né, do Evangelho. Eu desviei e ganhei ele no mundo e voltei para Jesus. O período que eu vivi essas situações que o mundo vive hoje, que os jovens vivem, essa loucura não é de agora. Vocês que são jovens, que estão saindo dessa situação, ou que já saíram, na minha época também já tinha. Eu fiz 13 anos e com 13 anos eu comecei a beber. Foi quando eu tomei meu primeiro porre. E o álcool foi uma coisa assim muito deplorável na minha vida, porque tinha um momento que eu já bebia de segunda a segunda. Né? Foi até que na época que eu já até conhecia a Raquel, trabalhava já com crianças, e as crianças sentiam um cheiro de cerveja, né? Porque às vezes no trem indo para o trabalho eu já bebia 2 latões, né? Tipo assim, Zeca Pagodinho. O happy hour do trem. Todo dia, né? Ainda mais final de ano, que é um calorzão, né? Eu saía de Bangu, né? Na época que eu saía de Seropédica, que eu fiz faculdade lá na Rural, né? Quem conhece a Rural sabe de algumas histórias, e eu morei lá, eu vivi aquela loucura que né? Enfim, fiz várias coisas das quais eu me envergonho demais. O pessoal fala, né? Tem uns amigos ainda que falam, não me arrependo de nada. Eu falei, eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Eu vejo que a mão de Deus já estava na minha vida. Eu vejo que Deus já tinha um propósito na minha vida desde aquela época. Que eu tive várias situações de morte e não morri. E na época que eu comecei a namorar a Raquel, foi a época que eu estava saindo da faculdade, foi a época que eu ainda estava sem rumo, e graças a Deus, Deus é maravilhoso, né? Botou uma mulher sábia, mesmo, né? Que ela, foi um período que ela estava afastada da igreja, mas foi para me resgatar, eu vejo isso. E assim, no nosso relacionamento, essa questão da autoestima é uma coisa muito louca, porque muitas vezes a gente acha que tem uma autoestima alta, né? Uma autoestima, uma alta autoestima, e na verdade não tem. E a gente vê isso com atitudes. Eu era um cara ciumento ao extremo, e é um dos indícios da baixa autoestima, que você sempre acha que você não é capaz de ser merecedor daquela pessoa. Então você acaba que você desconta na outra pessoa uma frustração sua, sei lá, uma incapacidade que você acha que não tem, e fica se perguntando os porquês, e muitas vezes esses porquês você despeja na outra pessoa, e é o que eu fazia, né? Nós tivemos uma situação que
nós tivemos que fazer terapia, né? Eu fiz terapia na época, eu não era convertido ainda, mas eu fui, estava falando com o Bernardo hoje, na Sara Nossa Terra, lá no Terra Encantada ainda, né? Isso lá para as bandas de 2006, 2007. Eita, que eu lembro. Então tinha lá... Chão. Eu saía da Gávea, ia direto para lá, voar, era de ônibus, era uma correria e me ajudou bastante. Me ajudou a ter várias escolhas, né, dentro do meu relacionamento, dentro da minha vida, né, que me fez chegar aqui até hoje. E foi numa dessas bebedeiras, né, que foi um dia muito louco, um sábado bebendo desde de manhã, vendendo um churrasco num barzinho e no restaurantezinho que tem lá no shopping de Bangu, né? O pessoal deve conhecer o Manolo, né? Ficamos lá até de madrugada, bebemos 2 torres de chopp, já tinha bebido o dia inteiro, eu bebia muito mesmo. E foi preciso uma briga violenta comigo, com a minha esposa, quebrou tudo, lembra disso, né? Ela abafa o caso, né? E no dia seguinte, para vocês terem uma noção, no dia seguinte eu tinha uma prova de concurso para fazer. Eu ia prestar o concurso para o Estado, para professor do Estado. Pasmem, eu doido naquela loucura, fui bêbado ainda para a prova, né, em Belfor Roxo na época, e passei, fui aprovado e chamado, né? Deus de quando é inteligente, ela é inteligente, fala. Mas na época que eu fui chamado, eu já tinha ido para Brasília, porque nesse meio tempo entre eu ter feito a prova e ter sido chamado, foi onde eu me converti. Foi onde no domingo, quando nós voltamos da prova, a Raquel não estava falando comigo, nós éramos namorados ainda, não tínhamos nem noivado, ela me deu um ultimato e falou: estou voltando para a igreja, parei com essa loucura, não sei você. Se você quiser continuar comigo, você tem que tomar uma decisão. E, gente, eu confesso que eu tentei várias e várias vezes, né, tinha tentado várias e várias vezes parar de beber. E naquele dia eu falei, parei. Eu queria ficar com ela, né? Lógico, estou com ela até hoje. E eu falei, parei de beber, e você vai ver que eu parei de beber. No dia seguinte, eu não tinha mais vontade nenhuma de beber. Na segunda-feira, eu não tinha mais vontade nenhuma de beber. E todos os meus amigos falavam, pô, como é que tu parou de beber? Eu não acredito nem se eu ver. Eu falei, cara, como? Eu falei, parei. E nesse meio tempo, entre processo de me batizar, de ir para a revisão de vidas, Deus me tirou do Rio de Janeiro e me jogou para Brasília. E eu vi que, como Giovanni falou, Raquel falou, que teve uma conversão assim, radical. Eu vi que, na verdade, foi Deus que foi radical comigo. Ele me tirou do meu ambiente, que me levava àquela situação de pecado, né? De eu me destruir, de destruição, e fez a minha vida virar de ponta cabeça. Fui para um estado onde eu não conhecia ninguém. E aí é a história para mais tarde, tá, gente? Até aqui... nos ajudou o Senhor, não, brincadeira, mas até esse momento, eu vi que a mão de Deus, ela veio na minha vida desde muito antes, desde várias situações que Ele me livrou do perigo, me livrou de situações de morte, e vi que essa situação de eu ter um resgate na minha autoestima, me fez ter escolhas diferentes, escolhas mais de maior responsabilidade com o meu futuro. Pegando aqui esse gancho, Samir, a gente ouviu, parece que foi unânime aqui, né? Que as escolhas, elas determinam a nossa conversão, né? Quando a gente se converte, a gente precisa fazer escolhas. Sim. Né? E quais escolhas que você fez no período da sua conversão? Porque você tem um testemunho, você era uma pessoa antes, né? O Samir, ele é separado em antes de conhecer a Cristo, depois de conhecer a Cristo. Quais escolhas você fez nesse período para você chegar na realidade que você tem hoje? Exatamente como eles estão falando, mas eu queria deixar bem claro aqui para você o seguinte, olha bem aqui para a gente, nós somos como você. A sua vida é muito próxima da minha e de todos nós que estamos aqui. E a minha história é muito parecida deles. Eu realmente, depois que eu me aproximei de Cristo de uma forma muito profunda, eu falei, pô, não quero mais, nunca fui de beber, se bebia só para zoar mesmo, né? Eu sempre fui zoar, eu posso brincar e zoar com a sua cara também. Mas assim, nunca fui, eu larguei. Tive dificuldades assim com as minhas amizades, assim como o Giovanni falou, tive muita dificuldade, porque todas as festas da faculdade eram na minha casa. Casa dos meus pais tem um espaço legal, então, meu irmão, na minha casa, aí botava 60, 50, 70, eu fazia festa com R$2. Eu sempre dava um jeito com relação a isso.
E você tem que tomar uma decisão. Na verdade, a história do mundo você é a pessoa mais importante desse planeta. É você. Às vezes você, como cristão, pensa que é Jesus Cristo, mas é você. Ele morreu por você? É você. Você é a decisão do planeta. Um homem tomou uma decisão e hoje em dia o progressismo, eles querem falar da era moderna antes, né? Eles querem tirar Cristo. Você tem que colocar Cristo no mundo através da sua decisão. A sua decisão, ela é mega importante. Muito tempo atrás eu estava aqui na arena e eu já tive a oportunidade de evangelizar várias pessoas, de batizar várias pessoas, e eu entendi o quanto eu era importante na casa de Deus. Eu entendo isso até hoje. Você tem que entender o quão você é importante, porque uma coisa acontece muito grande também, Keila, não sei se você já reparou, galera aqui também, você já reparou que, tipo assim, a questão do suicídio é muito grande? De repente, se eu fizer assim, poxa, quem já pensou aqui em perder a sua vida? Muitas pessoas vão levantar a mão. Talvez você não vai querer levantar por questão de vergonha ou outra situação. Concorda comigo? Sim, a depressão é o mal do século, né? Exatamente. Por que isso é tão forte? Porque você é a pessoa mais importante do planeta, é você. Não para encher o teu ego, mas para que você possa cumprir o propósito. Só você pode cumprir. Tem uma questão muito importante, falar assim, poxa, se você não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Ela vai fazer do jeito dela e vai agradar o Senhor. Mas se Deus te chamou, só você pode fazer aquilo que você pode fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Teve uma campanha na Sarada Nossa Terra que era assim, eu nasci para fazer o quê? Para dar certo. Eu nasci para dar certo. Não era isso a campanha? Essa não era a campanha? Ela nasci para isso, era uma conferência de carnaval, não era isso? Quem participou dessa campanha? Essa campanha estava falando para você que você é essa pessoa que nasceu para dar certo, que só você pode fazer aquilo que você pode fazer. Então, tipo, quando você e eu nos deparamos com um cemitério, com um velório, com uma tristeza, eu perdi meu pai assim, eu estava indo para revisão de vidas, meus irmãos estavam indo para revisão de vidas, foi muito doloroso para mim. Eu tive que tomar uma decisão, se eu continuava com o Senhor, ou se aquilo ali, poxa, eu estava indo para revisão civil do Senhor, meu pai morreu. Gente, essas histórias, eu tenho minhas, Giovanni tem a dele, você também tem as suas. E são importantes demais. Vai passar um tempo, você vai estar sentado aqui falando isso. Amém. Em outro lugar, eu vou estar fazendo uma outra coisa, que a vida é muito dinâmica. Amém? Está entendendo isso? E quando a gente perde essa pessoa, a gente chora e se entristece muito. Por quê? Porque você nasceu, você foi criado para ser eterno. Você entende isso? Você foi criado para ser eterno. Então, toda vez que vê um sentimento de depressão, algo assim, algo assado, confusão na equipe, na igreja, dentro de casa, assim, pense nisso que a gente está falando aqui agora. Todos esses pensamentos aí são muito pequenos pelo tamanho do que é a sua vida. Entendeu? Então, assim, eu sempre pensava nisso, porque eu sempre fui atleta, eu sempre queria ser uma pessoa muito grande, eu queria ser uma pessoa muito bem reconhecida, eu sempre investia muito nisso e coisa e tal, e eu pensava que era assim, pum. Mas eu não conseguia, Keila, executar, porque eu estava distante de Deus. Mas depois que eu me aproximei do Senhor, poxa vida, eu acho que eu sou muito mais importante agora do que naquela época, porque eu tenho a cabeça um pouco melhor. Amém. Eu creio que a decisão de todos aqui, as atitudes que todos tomaram, trouxeram resultados. Nós temos aqui diáconos, missionários, homens e mulheres casados, né, com famílias estruturadas, e tudo isso porque optaram pelo propósito, optaram pela atitude certa, tomaram uma decisão de vida, né? E Samir, o que você pode trazer aqui para a gente de um exemplo de algo que você recebeu através dessa decisão que você teve na sua vida? Né? O que você teve na sua vida que foi resultado dessa escolha? Poxa vida, eu tive vocês, eu tenho isso aqui. Isso faz toda a diferença.
eu, como Tiago, nós somos professores, nós temos a oportunidade de conhecer várias pessoas. Eu tenho uns 200 alunos, eu sei quase o nome de todos eles. Eu recebo muita proposta para todo final de semana. Você conhece muitas pessoas. Você, de repente, tem 3 mil, 5 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas seguidoras. Mas eu tenho a Cristo. Quando eu tenho a Cristo, eu tenho a igreja. Amém. Quando eu tenho a Cristo, eu tenho a igreja, eu tenho um propósito. E aí, vem muita coisa boa. Vem um bom casamento, vem um bom trabalho, vem uma boa faculdade, uma boa instrução. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que eu penso em vir ou não vir, não penso muito nisso, questão assim, mas eu vejo o quão eu sou importante aqui. Não importa o tamanho da minha equipe, não importa se eu vou pregar ou se eu vou ali ficar nos bastidores, eu sei que eu sou importante aqui, naquilo que eu vou fazer, e isso é toda a diferença. Amém. É isso que você vai sempre esperar do Samir, porque graças a Deus, eu demorei para entender isso, mas depois que eu entendi isso faz toda a diferença. Então eu me tornei a pessoa mais inteligente, mais bonita, mais brincalhona, mais sorridente. Ainda deixa a minha mulher mais bonita. O Samir falou um negócio ali anteriormente, antes dessa situação, ser atleta, chamar atenção, né, pelo isso, pelo forte e tudo mais. Eu queria muito. E eu tava pensando aqui que muitas vezes os jovens querem chamar atenção de várias maneiras. E a principal coisa que o jovem, né, eu já fui jovem também, hoje não mais, não faço isso por causa do entendimento também que nós tivemos e que muitos aqui já tiveram, é que quer chamar atenção sempre de forma errada, sempre de forma em que vai achar que vai tocar o coração dos pais ou do responsável. É sempre arrumando problema na rua, é sempre bebendo pra caramba para ser o cara no grupo, né? Eu estava lembrando do Samir falando de ser atleta, de ser reconhecido no meio do atleta por ser grande, por ser o cara que pega mais peso, né? O cara que desenrola tudo. Eu estava lembrando, na época que eu treinava jiu-jitsu, eu era sempre o menor em tudo, até hoje ainda sou. E eu lembro que na época do jiu-jitsu eu treinava muito, eu treinava de segunda a sábado, eu já falei isso aqui algumas vezes, algumas pessoas já escutaram isso. Eu treinava de segunda a sábado, 4 horas por dia. Então assim, eu tinha que fazer mais do que todo mundo por causa do meu tamanho. Eu pesava 54 quilos, lutava às vezes com pessoas de 70 nos campeonatos, porque não tinha ninguém na minha categoria. E nessa época eu gostava muito de lutar com pessoas maiores, para poder ser o cara dentro da academia. E quando saía com o pessoal da academia, eu gostava de ser o cara que ficava mais bêbado, que fazia mais merda. Desculpa a palavra, mas é esse o sentido. Por quê? Porque é isso que marca as pessoas são marcadas pelas derrotas. E no mundo, os valores são invertidos. As escolhas que as pessoas no mundo fazem é sempre ser reconhecido pela pior forma. É sempre ser reconhecido pelo cara que, sei lá, quebrou o vidro de não sei o quê. Desde a época de moleque é assim. Só que, como o Samir falou, como o Giovanni falou, minha esposa e eu já falamos aqui, nós tomamos um dia uma decisão. E essa decisão e esse entendimento que o Samir falou, que ele demorou para ter, a gente tem esse processo. Tem gente que nem o Giovanni e a Raquel, que é da noite para o dia. Eu também fui um processo. Eu parei de beber da noite para o dia, mas a minha conversão de fato foi um processo, até eu entender essa situação. E muitas pessoas passam por isso e estão passando por isso. Hoje nós tivemos o revisão de vidas e eu conversei com pessoas que já fizeram 3 vezes o revisão de vidas. Pede música. É isso aí. Essa pessoa tem que pedir música, hein? Bota aí daqui a pouco, galera, Emerson. Para finalizar, essa pessoa ainda está no processo e eu tenho uma coisa para te falar: não desiste. Não desiste. O processo pode até ser lento, mas o resultado é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Eu acho que assim, eu queria só dar rapidinho aqui sobre o que a missionária... Só vou pedir para vocês ficarem de pé, o Giovanni vai falar. O que a missionária falou no início, né? Eu achei muito interessante. E é o que, infelizmente, tiram mais pessoas da presença de Deus. A missionária, ela passou por um processo no qual ela teve que decidir, ou ela decidia ficar com Cristo, ou ela decidia seguir o missionário Tiago e permanecer no mundo.
Deus ele está te convocando hoje para tomar uma decisão. Se você vai continuar decidindo e escolhendo todos os dias permanecer da forma que você está hoje, ou a partir de hoje você toma uma decisão de ser como nós falamos, seja radical. Seja radical com as coisas de Deus, porque Deus ele não vai ter dúvida em ser radical com as suas coisas quando depender dele. Então aquilo que você precisa decidir hoje, decida. Não fica adiando, não fica empurrando com a barriga, que eu tenho certeza que Deus ele tem coisas maiores, muito maiores do que tudo aquilo que nós falamos hoje. Deus ele tem algo específico para a sua vida, assim como o diácono Sami falou. Você é a pessoa mais importante para Deus. Ele entregou, olha o tamanho dessa grandeza. Ele entregou o seu único filho. Não simplesmente morrer, mas ele foi humilhado, açoitado, colocado em uma cruz, morreu por você. Para e pensa. Quem nessa terra seria capaz de passar por isso? Por você? Será que o seu namorado, a sua namorada, seriam capazes de fazer isso por você? Então, por que você para e hoje você se torna refém dessa pessoa? Viver para Cristo é a melhor decisão que você pode tomar. Amém. Você que está aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos. Então, sabe o que acontece? Sabe o que te impede de tomar a decisão? O que me impedia, e acontece comigo até hoje? O Espírito Santo de Deus está aqui. É o medo. Tinha uma passagem que um senhor falou assim: toma R$2, toma 10, toma 20. O que tinha pouco, que era para multiplicar, fazer aquilo ali, ele falou assim: nossa, eu vou guardar esse dinheiro na poupança, eu vou deixar tudo aqui, porque eu não sei o que pode acontecer. Os outros que tinham condições um pouquinho mais, saíram. Ei, isso aí é a terra do seu coração, da sua mente. Assim como aquele acabou de dizer, bota a mão no seu coração. A Espírito Santo de Deus me diz que o medo tem travado você de uma forma muito grande. Talvez o medo de você largar o seu pecado da pornografia, o medo do namorado, o medo de ficar, o medo de você conversar com o seu líder, se abrir com ele. O medo não só para meninas não, medo para homens, que não sabem se entender com o seu ego. Pensa um pouquinho nisso, expõe isso para o Senhor agora, essa questão do seu medo. É o medo, e o medo, ele te trava, ou ele te leva, como discípulos de Emaús, distante de Deus. Amém. Fecha seus olhos. O louvor vai começar a cantar, vai começar a tocar uma canção. E eu quero que você traga à memória tudo aquilo que você tem vivido nesses dias, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você foi. Deus ele vai começar a te trazer à memória todas as marcas, todas as feridas que você carrega na sua vida. Porque hoje Ele quer te tratar no mais profundo do seu coração. Ele quer trazer para fora tudo aquilo que você guarda no seu oculto e que te impede de ser uma nova pessoa. Porque o fator limitante de você viver uma nova vida é você mesmo. É tudo sobre você. Você é a única pessoa que pode tomar essa decisão de seguir a vontade de Deus e o desígnio dele para a sua vida, porque Ele tem muito mais para realizar em você. Com a mão no seu coração, diz assim: Senhor Jesus, essa noite eu decido viver o Teu novo. Eu decido arrancar o passado, arrancar tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me impede de viver o Teu novo, de viver, Senhor, segundo o Teu coração. Apaga, Senhor, as marcas do meu passado. Apaga, Senhor,
aquilo que me prende ao meu passado, para que eu possa viver o novo, para que eu possa viver a tua vontade, para que eu possa viver segundo o teu coração, Senhor, em nome de Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Esse momento é só seu com Ele, querido. Ele ainda está sondando o seu coração. Ele ainda está tocando na sua vida e Ele está arrancando aquilo que ainda te prende ao passado. O outro microfone está aqui, não? Amém. Depois a gente lava com água. Amém. Que a paz do Senhor esteja conosco. Que o Espírito Santo de Deus envie seus anjos para nos guiar para o nosso lar. Da mesma forma que nós chegamos aqui para adorar ao nosso Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos traz a paz que está sobre nosso Senhor Jesus, e que o nome de Jesus seja o nome maior em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu os abençoo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.